Estudo sobre o Evangelho de Lucas, parte 4, 22 de julho de 2023. Descrença de Zacarias e consequente punição. Lucas, capítulo 1, do versículo 28 ao 25. E Zacarias disse ao anjo: Por onde saberei isso? Pois sou um homem velho e minha mulher já é de idade avançada. E o anjo respondendo disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto à presença de Deus, e fui enviado para falar-vos e anunciar-vos estas coisas. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas se cumprirem, porque não acreditas nas minhas palavras, que se cumprirão a seu tempo. E o povo esperou por Zacarias e se admirou que ele tenha demorado tanto tempo no templo. E quando ele saiu, ele não podia falar com eles. E eles perceberam que ele teve uma visão no templo, porque ele acenou para eles e ficou mudo. E aconteceu que assim se cumpriram os dias do seu ministério, ele partiu para sua própria casa. E passados aqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu e escondeu-se por 5 meses, dizendo: Assim me fez o Senhor nos dias em que olhou para mim, para tirar o meu opróbrio entre os homens. Lucas 1, 18 a 25. Vemos nesta passagem o poder da incredulidade em um homem santo. Por mais justo e santo que Zacarias fosse, o anúncio do anjo parecia inacreditável para ele. Ele não podia pensar que um velho como ele pudesse ter um filho. Como vou saber isso? Ele diz: porque sou um homem velho e minha esposa bem avançada em anos. Um judeu bem instruído como Zacarias não deveria ter levantado tal questão. Sem dúvida, ele estava bem familiarizado com as escrituras do Antigo Testamento. Ele deveria ter se lembrado dos nascimentos surpreendentes de Isaque, Sansão e Samuel nos tempos antigos. Ele deveria ter lembrado que o que Deus fez uma vez, ele pode fazer novamente e que com ele nada é impossível. Mas ele esqueceu tudo isso. Ele não pensava em nada além dos argumentos do mero raciocínio humano. Da mesma forma, muitas vezes acontecem assuntos religiosos, que onde o raciocínio humano começa, a fé termina. Aprendamos com sabedoria da culpa de Zacarias. É uma falha a qual o povo de Deus, em todas as épocas, tem sido tristemente responsável. As histórias de Abraão, Isaque, Moisés, Ezequias e Josafá, todas nos mostraram que um verdadeiro crente pode às vezes ser surpreendido pela incredulidade. A incredulidade é uma das primeiras corrupções que entraram no coração do homem no dia da queda, quando Eva acreditou no diabo e não em Deus. A incredulidade é um dos pecados mais profundamente enraizados pelas quais um santo é atormentado e do qual ele nunca é totalmente libertado até que morra. Oremos diariamente: Senhor, aumenta a minha fé. Não duvidemos que quando Deus diz uma coisa, essa coisa será cumprida. Vemos, além disso, nestes versículos, o privilégio e a porção dos anjos de Deus. Eles levam mensagens ao povo de Deus. Eles desfrutam da presença imediata de Deus. O mensageiro celestial que aparece a Zacarias repreende sua incredulidade, dizendo-lhe quem ele é. Eu sou Gabriel, que está na presença de Deus, e fui enviado para falar com você. O nome Gabriel, sem dúvida, encheria a mente de Zacarias com humilhação e auto-humilhação. Ele se lembraria que era aquele mesmo Gabriel que 490 anos antes trouxe a Daniel
a profecia das 70 semanas, ele disse como o Messias deveria ser exterminado. Daniel 9:26. Zacarias, sem dúvida, contrastaria sua própria triste incredulidade ao ministrar pacificamente como sacerdote no templo de Deus, com a fé do santo Daniel quando morava cativo na Babilônia, enquanto o templo em Jerusalém estava em ruínas. Zacarias aprendeu uma lição naquele dia que nunca se esqueceu. O relato que Gabriel dá de seu próprio ofício deve suscitar em nossas mentes grandes indagações de coração. Este anjo poderoso, muito maior em poder e inteligência do que nós, considera sua maior honra estar na presença de Deus e fazer sua vontade. Que nossos objetivos e desejos estejam na mesma direção. Esforcemo-nos para viver, para que um dia possamos estar com ousadia diante do trono de Deus e servi-lo dia e noite em seu templo. O caminho para esta posição elevada e sagrada está aberto diante de nós. Cristo o consagrou para nós pela oferta de seu próprio corpo e sangue. Que possamos nos esforçar para andar nele durante o curto período desta vida presente, para que possamos estar em nosso destino com os anjos eleitos de Deus nas eras infinitas da eternidade. Vamos finalmente nesta passagem quão excessivamente pecaminoso é o pecado da incredulidade aos olhos de Deus. As dúvidas e questionamentos de Zacarias trouxeram sobre ele um pesado castigo. Você ficará mudo, diz o anjo, e não poderá falar, porque você não acreditou em minhas palavras. Foi um castigo especialmente adequado para a ofensa. A língua que não estava pronta para falar a linguagem do louvor crente ficou sem palavras. Foi um castigo de longa duração. Por 9 longos meses, pelo menos, Zacarias foi condenado ao silêncio e foi diariamente lembrado de que, por incredulidade, ele havia ofendido a Deus. Poucos pecados parecem ser tão peculiarmente provocadores a Deus como o pecado da incredulidade. Nenhum certamente invocou julgamentos tão pesados sobre os homens. É uma negação prática do poder todo-poderoso de Deus. Duvidar se ele pode fazer uma coisa quando ele se compromete a fazê-la? É mentir a Deus duvidar se ele pretende fazer uma coisa quando ele claramente prometeu que será feito. Os 40 anos de peregrinação de Israel no deserto nunca devem ser esquecidos pelos cristãos professos. As palavras de Paulo são muito solenes. Não puderam entrar por causa da incredulidade. Hebreus 3,19. Vigiemos e oremos diariamente contra este pecado de incredulidade que destrói a alma. Concessões a ela roubam dos crentes sua paz interior, enfraquecem suas mãos no dia da batalha, trazem nuvens sobre suas esperanças e fazem com que as rodas de suas carruagens se movam pesadamente. De acordo com o grau de nossa fé, será nosso desfrute da salvação de Cristo. Nossa paciência no dia da provação é nossa vitória sobre o mundo. A incredulidade, em suma, é a verdadeira causa de 1000 doenças espirituais e, uma vez permitido ameaça em nossos corações, comerá como um câncer. Se você não acreditar, você não será estabelecido. Isaías 7:9. Em tudo o que diz respeito ao perdão de nossos pecados e à aceitação de nossas almas, os deveres de nossa posição peculiar e as provações de nossa vida diária, sejam uma máxima estabelecida em nossa religião. Confiar cada palavra de Deus implicitamente e ter cuidado com a incredulidade. Amém e amém. Deus os abençoe com um lindo e belo fim de semana. Graça e paz.